Caros alumnos, bom dia. Vamos a começar nossa terceira aula, onde trataremos das diferentes topologias que podem ser definidas nos espaços de dimensão infinita. O nosso objetivo é encontrar uma topologia que verifique a propriedade de Bolzano-Weierstrass. O que significa esta propriedade? Esta propriedade significa de que sequências limitadas possuem subsequências que sejam convergentes respeito a esta nova topologia que vamos a definir. Portanto, aqui é extremamente importante utilizar os conceitos de espaços duais. Sem os espaços duais, esta definição de novas convergências além da forte não seria possível. Vamos então a caracterizar cada uma destas convergências e chegar até o importantíssimo teorema de Banach-Laugubur-Bourbaki. Este teorema de Banach-Laugubur-Bourbaki estabelece que nos espaços duais, sequências limitadas possuem subsequências que convergem fraco-estrela. E esta é uma propriedade extremamente importante e ponto de partida para tudo o que vamos a fazer dentro deste sistema de convergência, para até chegar à caracterização de Bolzano-Weierstrass com relação a estas novas topologias. E, finalmente, vamos a ver que isto é equivalente a falar de que a bola fechada e limitada é compacta nos espaços duais com relação à topologia fraca-estrela. Muito bem, então, nosso quadro sinóptico, vamos a ver primeiro quais são as convergências que podem ser desenvolvidas em espaços de dimensão infinita. Nós temos a convergência nos espaços normais, a convergência forte que vem da norma, e utilizando o conceito de espaços duais, podemos definir uma segunda topologia que chamaremos de fraca. E, finalmente, o dual de um espaço topológico, podemos definir uma terceira topologia ou uma terceira convergência que passaremos a chamar de topologia fraca-estrela. Temos assim, então, uma convergência fraca, e esta convergência fraca justamente se chama assim porque a forte implica que sequências que convergem forte implicam que converge fraco no espaço E. Forte também implica, vamos a mostrar, que a topologia forte também implica a topologia fraca-estrela, ou seja, sequências que convergem forte convergem na topologia fraca-estrela. Vamos ver, finalmente, o teorema de Banach-Laugubur-Bourbaki. Este teorema de Banach-Laugubur-Baki é a pedra fundamental do que vamos a desenvolver posteriormente para caracterizar os espaços que passaremos a chamar de reflexivos. O teorema de Banach-Laugubur-Bourbaki estabelece que toda sequência limitada nos espaços duais possuem subsequências que convergem fraco-estrela. Isto significa de que a bola fechada e limitada nos espaços duais é compacta com relação à topologia fraca-estrela. Então, aqui, nos espaços duais, nós já temos chegado a caracterizar a propriedade de Bolzano-Weierstrass, que estabelecia de que sequências limitadas possuem subsequências que convergem. E esta convergência que temos aqui num primeiro momento é a convergência fraca-estrela. Então, nosso quadro sinóptico mais ou menos se deduz dessa forma, onde o ponto de partida são as convergências em dimensão infinita, e nosso objetivo final é mostrar de que nos espaços duais a convergência fraca-estrela é compacta com relação a esta, ou seja, que as bolas fechadas e limitadas são compactas na topologia fraca-estrela nos espaços duais. Bom, qual é o problema do análise funcional que nós vamos a começar a tratar neste ponto? Veja só, o primeiro problema é encontrar uma topologia ou convergências, como vocês dizem, onde sequências limitadas possuam subsequências que sejam convergentes. Que tipo de topologia devemos de elaborar para que esta propriedade seja válida? E esta propriedade la vamos a referenciar chamando como propriedade de
Bolzano-Weierstrass, que sequências ilimitadas possuem subsequências convergentes, entre aspas, para uma nova convergência que nós vamos a definir aqui. E este problema é equivalente a outro, encontrar uma topologia onde a bola fechada e limitada seja compacta. Ou dito de outra forma, encontrar uma topologia onde conjuntos infinitos e limitados possuam pelo menos um ponto de acumulação. Uma ferramenta muito importante que utilizaremos ao longo desta aula é o teorema de Ham-Banach. Observe que este teorema de Ham-Banach, já nós temos repetido isto nas aulas anteriores, é extremamente importante. E aqui, este teorema de Ham-Banach possui 4 elementos e uma conclusão. Quais são estes 4 elementos? O primeiro elemento é um espaço vetorial. Segundo elemento, uma seminorma P. Então, a seminorma P tem essas duas propriedades que estão observando na segunda linha do enunciado. O quarto conceito é um subespaço vetorial G maiúscula, subespaço vetorial de E. E, finalmente, o quarto conceito é uma aplicação linear definida em G a valores reais, verificando de que a G de X seja menor ou igual que a seminorma para todo elemento do subespaço G maiúsculo. Com estes 4 elementos temos nossa conclusão final. Esta nos diz de que existe pelo menos uma função f definida em todo o espaço E, que extiende esta função G minúscula, não? Que extiende ela, e que ainda verifica a desigualdade de f de x menor ou igual do que a seminorma P para todo elemento x de E, do espaço normado. Este teorema é muito importante, pois garante de que existem suficientes elementos nos espaços duais para tratar problemas de minimização. E um dos corolários, uma das consequências mais importantes que nós temos deste teorema de Ham-Banach é o seguinte, que afirma que para qualquer elemento x0 do espaço normado E, existe um elemento f sub 0 que pertence a dual tal que verifica estas duas propriedades, que a norma de f sub 0 no espaço dual é igual à norma de x0 e, quando evaluado no ponto x0, nos dá a norma de x0 ao quadrado. Outra consequência importantíssima, e isto inclusive lo veremos nas aulas, na 12ª aula, onde trataremos funções semicontínuas inferiormente, é de que todo elemento de x, a norma para todo elemento de x pode ser escrito como a norma do supremo. Observe que este supremo não está tomado pelo argumento, está tomado pelas funções que variam no espaço dual e que possuem norma menor ou igual a 1. Então, esta é uma forma bem especial, diferente de escrever a norma de x, como sendo o supremo sobre todo o conjunto dos elementos duais que tem norma menor ou igual a 1 de f calculado em x. Muito bem. Lembrando isto, vamos a passar agora às convergências, que é o assunto importante de nossa aula. E a convergência mais conhecida é chamada de convergência forte, ou seja, aquela que é definida através da norma. Então, o que significa que uma sequência xn num espaço normado converja forte para um valor de x? Significa, e a notação é essa, xn converge para x, se somente se a convergência é dada na norma, ou seja, o limite quando ele vai para infinito da norma da diferença de xn com x deve ser igual a zero. Muito bem, então a convergência em norma significa de que as sequências estão aproximando-se em distância dentro do espaço vetorial. E aqui o problema é como caracterizar esta convergência, ou seja, quando vamos saber que esta sequência é convergente ou que existem subsequências dela que sejam convergentes. E aqui a condição a verificar, não, que deve verificar xn para que esta sequência seja convergente, ou seja, para que o limite quando ele vai para o infinito da norma seja zero, é que
seja limitado, ou seja, a caracterização é dada pela propriedade de Bolzano-Weierstrass. Em dimensão finita, claro, se E é de dimensão finita, para poder caracterizar esta convergência forte, basta mostrar de que Xn seja uma sequência limitada. Sendo Xn uma sequência limitada, já podemos garantizar de que existem subsequências que vão a converger forte para zero, verificando esse limite que já temos visto aí. Muito bem, além das convergências, que esta convergência forte, nós podemos definir uma outra convergência que vamos passar a ser a convergência fraca. A gente define convergência fraca da seguinte forma. Observe que aqui vai depender dois elementos do espaço dual. Muito bem, uma sequência de elementos Xn converge fraco para X se para qualquer elemento, ou seja, para todo elemento X que pertence ao espaço dual, se verifica que as imagens f de Xn convergem para f de X. Ou seja, Xn converge fraco para X se somente se f de Xn converge para f de X para todo elemento f que pertence ao espaço dual de E. Da definição, temos de que sequências que convergem forte, convergem fraco. Ou seja, se eu tenho que a convergência é dada da norma, então automaticamente eu tenho de que o valor absoluto de f de Xn menos f de X vai ser dominado por uma constante vezes a norma de Xn com menos X, menos o valor de X. E isto, como já vai em norma para zero, automaticamente me implica que as imagens correspondentes vão para zero. Portanto, a convergência forte implica a convergência fraca, não? E isto, claro, para qualquer f que pertença ao dual. Em dimensão finita, convergência fraca e convergência forte são completamente equivalentes. De fato, consideremos o espaço E como sendo os reais. E f de x igual a x, por exemplo, a função identidade. A função identidade é uma aplicação linear e contínua de R em R. Portanto, é um elemento do espaço dual, por isso que f pertence ao dual. E é claramente contínua. Então, pela convergência fraca, nós temos a seguinte caracterização: Xn converge fraco para X se somente se f de Xn converge para f de X para qualquer elemento do espaço dual E, de E. E em particular, se nós tomamos f de x igual a x, ou seja, a identidade, nós temos automaticamente que a relação anterior se transforma em esta forma equivalente, que Xn converge fraco para X, se somente se Xn converge para X, de onde automaticamente segue a convergência forte, porque a segunda já é forte nos números reais e, portanto, obtemos isto. E esta demonstração se repete para qualquer dimensão, qualquer Rn, sequências em Rn, se utilizam os mesmos argumentos para demonstrar que elas convergem fraco. Ou seja, que são equivalentes a convergência fraca e a convergência forte. Muito bem, então esta é uma convergência fraca que se realiza nos espaços normados e para isto utilizamos claramente os espaços duais. Agora vamos a ver uma outra convergência nos espaços duais, ou seja, eu tenho meu espaço E aí considero o dual de meu espaço E asterisco. E aí, para este espaço, vamos a definir uma nova sequência. E aqui nós temos a seguinte definição. A sequência de elementos de Fn pertencentes ao dual de E converge fraco estrela para uma função f se se verifica o seguinte: Fn converge fraco estrela para f se somente se f de n de x converge para f se para qualquer elemento do pré-dual do dual de E, ou seja, para qualquer elemento do espaço normado E. Observe que aqui a diferença com relação à convergência fraca é de que os elementos que estão variando vão a ser os elementos de E. Então,
a sequência de funções ou a sequência de elementos do dual vai convergir fraco-estrela, sim, para todos os elementos Fn de x, converge para f de x. Note que a convergência fraca é de elementos de E, enquanto que a convergência fraco-estrela é a convergência de elementos do espaço dual. Muito bem. Assim como na convergência fraca, nos espaços de dimensão finita, você pode tomar E igual a Rn, o dual, neste caso, é isomorfo também ao Rn, a convergência fraca e a fraca estrela são equivalentes. Aliás, a convergência forte, a convergência fraca e a convergência fraca estrela nos espaços de dimensão infinita são todas elas equivalentes. Muito bem, então, em resumo, nos espaços duais nós temos três convergências. A diferença de um espaço normado, em onde somente temos duas. Num espaço normado qualquer, nós temos a convergência forte e a fraca. Mas nos espaços duais temos uma terceira convergência. Vejamos, temos a primeira, que é uma convergência forte, que se caracteriza por essa implicação. Fn converge forte para F se somente se esta sequência converge em norma para F. Agora temos uma sequência fraca, ou seja, também podemos definir sequência fraca nos elementos do espaço dual. Então dizemos de que F sub n converge fraco para F se somente se as imagens T de Fn converge para T de F para todo elemento do bidual. Observe que a convergência fraca sempre se obtiene para elementos do dual. Neste caso estamos no dual, então seria o dual do dual, portanto, é o bidual. E finalmente temos uma terceira, que é aquela que acabamos de estudar, que se chama a topologia fraco-estrela, e que se caracteriza desta forma. Fn converge fraco-estrela para F, se somente se Fn de x converge para f de x para todo elemento x que está no espaço normado E. Então, aqui temos as três convergências no espaço dual. A convergência fraco-estrela é uma convergência de sequências de funções que estão definidas de E em R, são funções todas elas. Note que a convergência forte implica as convergências fracas e a fraca estrela. Porém, convergência fraca não implica necessariamente convergência fraca estrela, nem fraca estrela implica. Então, convergência fraca. Então, estas convergências, estas últimas duas, são completamente independentes e, dependendo do espaço, uma não implica na outra. Muito bem, vamos agora a entrar numa parte que é central a nosso questionamento inicial. Começamos com o problema que dizia que em que espaços e com que tipo de convergências nós vamos a ter válida a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Então, um resultado importantíssimo da análise funcional é de que a bola fechada e limitada nos espaços duais é compacta respecto à topologia fraca-estrela. Isto é equivalente a que toda sequência limitada de elementos do espaço dual possui uma subsequência convergente na topologia fraca-estrela. Este resultado é conhecido como teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki. Muito bem, então vamos a estudar o que é o que nos diz este teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki. Este teorema establece o seguinte: toda sequência limitada de elementos do espaço dual possui uma subsequência que converge fraco-estrela para um certo valor f do espaço dual. Veja só, este teorema, que é basicamente a concretização da propriedade de Bolzano-Weierstrass em dimensão infinita, é equivalente à capacidade da bola fechada e limitada no espaço dual. Muito bem, para a demonstração, por simplicidade, para fazer uma demonstração muito mais simples, utilizaremos uma hipótese extra que se verifica praticamente em todos os espaços normados que nós vamos a estudar. E esta propriedade extra que nós vamos assumir é que
E seja um espaço separável. O que significa que esse é um espaço separável? É chamado espaço separável se ele possui um subconjunto numerável e denso. Muito bem, então veja só, o teorema original de Banach-Bourbaki não precisa desta hipótese, tá? Que fique bem claro. E esta hipótese aqui apenas a vamos a utilizar para simplificar a demonstração deste teorema. A demonstração do teorema sem esta hipótese é extremamente mais complexa e pode ser encontrado no livro de Bressis de Análise Funcional. Muito bem, então vamos à prova do teorema de Banach-Bourbaki. Lembremos o teorema. Não? O teorema diz que toda sequência limitada no espaço dual possui uma subsequência convergente fraco-estrela para F. Essa é nosso teorema. Então, como já tínhamos dito, vamos a supor de que E seja um espaço separável. Por hipótese, a sequência que nós estamos tratando, F sub n, é uma sequência limitada. Portanto, existe uma constante C que não depende do subíndice n e que limita todos os termos da sequência na norma do espaço dual. Vamos a denotar por D o conjunto denso e numerável. Ou seja, se é um conjunto numerável, então ele pode ser escrito na forma de uma sequência, ou seja, como x sub i, onde i varia nos números naturais. Este vai ser um subconjunto do espaço normado E, que é denso e separável por hipóteses. Muito bem, então agora vamos a começar um procedimento que vamos a repetir indutivamente até chegar à conclusão de nosso teorema. Vamos a considerar a sequência f sub 1 de x1, ou seja, vamos a tomar o primeiro elemento de D e vamos a definir esta nova sequência, f de x1, x2, x3, xn, calculado todos eles nos pontos xi. Então, veja só, como esta sequência é limitada, a sequência que estamos limitando, então, em particular para x1 também vai ser limitada. Mas é uma sequência de números reais. Como é uma sequência de números reais, graças ao teorema de Bolzano-Weierstrass em R, existe uma subsequência que vamos a denotar como sendo f sub n super 1, que é convergente. E então podemos escrever que esta sequência primeira, f sub 1, f sub 2, sub 3, todos eles super 1, forma uma sequência convergente. Então, esta sequência que está aí, esta subsequência converge quando evaluado em x1. Muito bem, agora, esta segunda sequência vai fazer as vezes de nossa sequência original. E então nós já temos uma subsequência que, por ser a sequência total limitada, também é limitada. E vamos a repetir o procedimento anterior. Ou seja, vamos a repetir o procedimento anterior para a subsequência f sub n super 1. E aqui, veja só, vamos a encontrar uma subsequência de f sub n super 1 que para x2. Então, vai existir uma segunda subsequência. Esta sequência que está aqui é uma sequência limitada. Se eu troco x1 por x2, é uma sequência limitada. Não necessariamente converge em x2, mas como é limitada, uma sequência limitada de números reais, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, eu posso obter uma subsequência dela que é convergente. Então, por ser uma sequência limitada de números reais, existe uma subsequência que eu vou chamar super 2, sub n, que é convergente para x2. E aí, então, temos uma segunda subsequência para a qual vamos a repetir o mesmo argumento original que foi para a primeira sequência. E então, vamos a obter aqui uma subsequências, não? Repetindo este processo, encontramos subsequências. A primeira subsequência é f sub 1, que converge para x1. Desta subsequência, conseguimos extrair uma segunda subsequência para que converja para x1 e x2, porque x1 já estava convergindo. Aí extraímos uma subsequência que seja convergente para x2. Então, esta segunda subsequência está convergindo para dois valores,
x1 e x2. Para a terceira subsequência que nós podemos seguir com este processo, então esta terceira subsequência é uma subsequência da anterior, que já converge para x1, x2 e agora está convergindo para x3. Então esta terceira subsequência converge para três valores, x1, x2 e x3. Muito bem, então se continuamos com este processo, vamos observar que temos a enésima subsequência. Esta enésima subsequência vai convergir para quê? Por ser subsequência das anteriores, converge para x1, x2, x3 até xn. Então, assim podemos continuar indefinidamente. N pode ser um número gigantesco, pode ser 1000, 2000, 3000, etc. E formamos, então, uma espécie de matriz infinita. Aqui consideramos os termos, tomamos os termos da diagonal desta matriz. Quais são os termos da diagonal desta matriz? Temos o primeiro termo que está fechado em essa bola, a segunda bola fecha o segundo termo da diagonal, e assim vamos adiante até o enésimo termo. Então temos todos os elementos do dual. E aí, então, selecionamos estes elementos do dual para formar uma sequência que vamos a denotar f sub n sub n. E esta sequência está convergindo pela própria construção que nós temos feito para os elementos x1, x2, x3 até xn. Muito bem, note que pela definição desta sequência, esta sequência no ponto xj converge para todo elemento j, xj que pertence a D, basta tomar um n suficientemente grande. Como D é denso no espaço normado E, a subsequência, pela densidade, vai convergir então para todo elemento. E aqui se faz um processo de aproximação em geral, que vamos a poupar-nos desse argumento, mas a densidade implica automaticamente de que a sequência que nós temos escrito, esta subsequência diagonal, converge para todo elemento de D e, portanto, para todo elemento de E. Então, que coisa temos encontrado? Temos encontrado uma sequência de funções que converge para todo elemento do espaço normado E. Que falta demonstrar? Falta demonstrar que esta sequência está convergindo para um elemento do espaço dual. Ou seja, temos que verificar que o limite dela é uma aplicação linear e contínua. Então, portanto, o que temos que provar é de que existe uma função f do espaço dual que verifica que esta subsequência converge para f. Então, demonstrando de que esta f está no espaço dual, temos acabado com a demonstração do nosso problema. Muito bem, então aqui temos demonstrado de que existe uma função que não sabemos ainda se está no dual ou não e que converge para ela. Então, para demonstrar de que o limite f está no dual, seguimos o seguinte procedimento. Primeiro temos que demonstrar que f é linear. Então, como cada um dos termos de Fn é linear, então, em particular, qualquer subsequência dela continua sendo linear. E utilizamos o limite para poder demonstrar de que f é também uma função linear. Isto daqui se faz pela unicidade do limite. Bom, falta apenas demonstrar de que f seja contínua. De fato, lembremos de que toda sequência está limitada. Então, para demonstrar que ela seja contínua, tomamos f de x, basta provar de que essa função é limitada. Ou seja, de que f de x é menor ou igual que uma constante vezes a norma de x. Mas, observe, da definição de f de x, ela é igual ao limite da subsequência, e cada uma destes termos, destas sequências, são funções que estão limitadas. Portanto, eu posso tomar a norma do espaço dual e maiorar que isto seria menor ou igual que o limite da norma da subsequência Fn vezes a norma em E. Mas a norma, como está em azul aí indicado, é limitada por uma constante, portanto, ela vai ser menor ou igual que uma constante vezes a norma de x. Portanto, a função f é uma função
limitada. Ou seja, se você quer ver desde este ponto de vista, f seria uma função de Lipschitz. E toda função de Lipschitz é contínua. Portanto, temos mostrado de que f é uma função contínua. Portanto, f é uma função contínua e f pertence ao dual. Isto de aqui mostra completamente o resultado. Bom, vamos entrar então a nosso resumo e conclusões. Primeiro, temos visto as convergências forte, fraca e fraca estrela. Temos caracterizado as convergências fracas e as convergências fraca estrela no espaço E e no dual, respectivamente. Temos estabelecido o teorema de Banach-Bourbaki, que é um resultado extremamente importante e que verifica a propriedade de Bolzano-Weierstrass nos espaços duais. E provamos, graças a este teorema, a compacidade da bola com relação à topologia fraca estrela nos espaços duais.